Olá, sejam todos bem-vindos aqui a mais um episódio do nosso Histórias Diversas Podcast, o seu podcast de literatura. Se você é um amante de leitura como eu, ou se você está querendo entrar nesse universo, descobrir novos autores, novas histórias, novos personagens, você está no lugar certo. Eu sou Custódio e a gente está sempre aqui tratando desse tema de uma forma muito carinhosa para vocês, sempre com um convidado muito especial, como que eu vou apresentar para vocês daqui a pouquinho. Só antes de apresentá-lo, eu gostaria de convidar vocês aí a seguir a gente nas redes sociais, seguir a gente no YouTube, deixar o sininho ali para toda vez que a gente solta episódio, como esse que a gente está começando aqui hoje, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão, tá? Bom, o nosso convidado de hoje começou trabalhando em livrarias, que tem tudo a ver com o nosso assunto aqui, eu adorei isso. E em 2016 criou o canal Litera Negra, que a gente vai falar bastante dele aqui durante o episódio. Esse projeto cresceu tanto que a partir daí foi criado também uma editora, a editora Litera Negra. E como eu quero que toda essa trajetória seja contada e explicada por ele, eu gostaria de convidar aqui o querido Messias Martins do Litera Negra. Bem-vindo aí, Messias. Muito obrigado, Custódio. Gente, muito feliz de estar aqui, satisfação, prazer. Prazer é todo nosso. A gente já estava um tempo aí atrás falando para tentar fazer esse papo com você. Que bom que a gente conseguiu uma agenda aqui em comum para a gente fazer esse papo e falar de um tema tão incrível e de um projeto tão incrível que eu particularmente sou fã do seu projeto, que ele não é só seu, né? Ele é de uma comunidade, na verdade. Mas enfim, que você brilhantemente lidera aí. Então é um prazer enorme estar falando com você e estar falando desse tema aqui no Histórias Diversas, tá? Prazer meu. Imagina. Messias, então, como eu falei aqui na abertura, qual a sua relação com a literatura e como nasceu o Litera Negra? Olha, eu acho que a literatura me salvou, me permitiu conhecer mundos dos mais diversos quando eu ainda não tinha nem saído da minha favela, né? Eu sou nascido e criado na Ilha do Rato, que é uma favela em Olinda, Pernambuco. Uhum. E já saindo ali da adolescência, costumava ir para o centro de Recife e comecei a ser um frequentador da recém-inaugurada Livraria Cultura, ali no Paço Alfândega, por volta de 2004 a 2005. Até então ainda não havia pegado o gosto pela leitura, até na época me deparar com um livro chamado Evangelho Maltrapilho, de um autor chamado Brennan Manning, um livro que me chamou a atenção de início por conta da capa. Era um livro, o design dele parecia ser de um livro bem desgastado. Eu achei curioso, estar no meio de tantos livros novos, fui olhar e vi que era o design, né, brilhante. Uhum. Aí fui ler a respeito e descobri que esse Evangelho Maltrapilho era o Evangelho de Jesus, que era o Evangelho dos pobres, né, e dos necessitados, dos maltrapilhos, que de alguma forma o cristianismo jogou para escanteio ao longo desses tantos séculos aí. Mas um livro que me chamou muita atenção, e a partir daí ele acabava citando outros autores. Aí eu fui começando a aguçar a curiosidade. Que demais. Aí fui começar a ler C.S. Lewis, né, vi as Crônicas de Nárnia. Aí depois eu fui ver Tolkien, aí comecei a ler Senhor dos Anéis, e aí eu não parei mais. Então você foi para um território bem de fantasia, assim, né? Muito legal. Fui inicialmente um território bem religioso, né, espiritualidade, e depois para fantasia, mas em comum entre esses dois segmentos que aparentam ser bem distintos eram sempre de autores homens e brancos, né? E europeus também, para você ver. Sim. A exceção do Brennan, que era estadunidense, mas assim, era muito comum, né? Inclusive os autores preferidos, assim, daquela fase onde eu ainda tinha cabelo, em sua grande maioria eram homens e brancos. Sim. Até que fui crescendo, fui enveredando por outras áreas da literatura, fui tendo mais curiosidade, comecei a fazer história. E aí comecei a questionar quem estava por trás dos livros. A gente pode conversar um pouquinho mais sobre isso. Legal. E aí foi sobre isso também que foi aguçando a necessidade de criar o Litera Negra.
como você bem falou, começou em 2016, e foi um ano bem doido, não só para mim, mas eu acho que para o Brasil. Costumo brincar que foi o ano que não terminou. De alguma forma, a gente passou por vários anos experimentando ainda as consequências do que foi 2016. E aquele ano, para mim, particularmente, tinha começado com uma tentativa de suicídio, né? Por mais incrível que pareça. E aí, naquela tentativa de tentar me reconectar, de fazer terapia, e aí fui resgatando algumas inquietações que eu trazia no coração desde a época de livreiro. Tinha começado a trabalhar em livrarias ali por 2011, 2012. Aí fui trabalhando até 2015 em livrarias. E tinha sempre aquele questionamento, né, de por que tem tão poucos autores negros aqui. Assim, nas livrarias que eu trabalhei, não havia nenhuma área dedicada exclusivamente a esses autores. Acho que não só as que você trabalhou, né? Acho que todas de uma forma geral, né? Infelizmente, né? E acho que levanta até o questionamento logo no início da nossa conversa, né, Custódio? Assim, é normal que as pessoas se questionem quantos livros de autores negros leram no último ano. Sim. Ou quantos livros de autores negros e autoras negras ou indígenas tem na prateleira. Exato. De suas casas, né? Mas pouca gente se pergunta, aquela sua editora favorita, quantos livros de autores negros e autoras negras e indígenas ela publicou no último ano? Ou a livraria preferida da cidade, existe algum espaço nessa livraria dedicada para esses autores? Ou esses livros estão sempre separados e escondidos? Né? E escondidos, assim, mais recentemente, né? A gente tem... mais recentemente a gente tem autores em maior evidência, né, como a Chimamanda Ngozi Adichie, ou como a própria Conceição Evaristo aqui no Brasil, mas existem muitos outros autores e autoras para além dessas duas, né, que eu acabei de citar. Sim, sem dúvida. E aí o canal vem dessa necessidade, né, de popularizar muitos desses autores que eu falo no canal. Eu só conheci depois de ter perdido o cabelo, e aí eu fico indignado com isso. É uma coisa que eu queria muito ter sabido ali nos primeiros anos da adolescência, no início da juventude. Teria sido muito enriquecedor e edificante para a construção da minha própria autoestima. E tendo isso em mente, comecei a fazer o Litera Negra, né, para apresentar os livros que eu estava lendo para minha mãe e para os meus irmãos. E, por consequência, está, de alguma forma, colaborando para a construção da autoestima do nosso povo. Sim, sem dúvida. Não, um projeto incrível, sem dúvida. E tem espaço, né? Tem espaço, tem audiência, tem interesse, né? Sinal de que a indústria precisa prestar mais atenção nisso, né? Falando sobre indústria ainda, tem uma pesquisa que eu até cito em alguns vídeos da professora Regina Dal Castanho. Ela é lá da UNB. Eu ia te perguntar disso, então aproveita e já fala aí pra gente, então, porque pronto, é uma pesquisa é um bom ponto, fenomenal, né, de alerta aí, né? Foi publicada em 2016 e nessa pesquisa ela analisa aproximadamente 900 títulos que foram publicados no Brasil somente entre os anos de 1964 até 2015. E de todos esses quase 900 títulos publicados, apenas 10% eram de autores negros e autoras negras. A sua maioria, mais de 85%, eram daqueles autores, né, que no início da juventude eram os meus preferidos também, que eram autores homens, brancos, e tem esse recorte especial que era do eixo Rio-São Paulo, como se o resto do Brasil não se dedicasse à literatura. E, por consequência, os personagens dessas obras, a sua grande maioria também, eram de homens brancos, héteros, desse eixo Rio-São Paulo também. Então, trago sempre o questionamento, né, como a gente estava iniciando no início aqui. Para além de um gosto pessoal de cada leitor, existe um mercado editorial que escolhe quais livros vão ser publicados ou não, assim como os livros que vão ser traduzidos. Alguns vídeos que eu apresento lá no canal, como Mulher, Raça e Classe, da Angela Davis, é um livro que só veio ser publicado no Brasil assim, quase 40 anos depois do seu título original, né? Publicado pela Boitempo, fez um grande serviço para a gente. Ou como um outro vídeo que vai estar sendo lançado essa semana, se eu conseguir gravar, que é do Walter Rodney, um dos maiores homens que já pisaram nessa terra,
mas que com muita tristeza foi assassinado ainda com 38 anos, e ao que tudo indica, por ordem das autoridades do seu país, a Guiana. E o nome do livro é Como a Europa Subdesenvolveu a África. Um livro que também tem aí um hiato de 40 anos, aproximadamente, entre a sua publicação original e, enfim, a sua tradução para o português. Então, é interessante a gente observar isso, né? Que vai para além de gosto pessoal do leitor. Sim. Né? É porque tem uma predisposição desses editores. Acho que o ponto aí já são poucos, né? E os poucos que são, ainda tem esse delay gigante entre livros que foram publicados em outros países e trazidos para o Brasil, né? Tem um outro nos seus vídeos no YouTube, que aliás eu adoro, você fala do Santíssima Trindade da literatura. E aí, quem é esse grupo e por que desse grupo? Santíssima Trindade foi uma ideia que eu tive logo no comecinho do canal, muito para evidenciar algumas das minhas autoras preferidas, e que eu acho assim que todo mundo deveria conhecer ela ainda na escola, mas que por algum motivo a gente não aprende sobre elas, né? Como a Carolina Maria de Jesus, Sim. A Conceição Evaristo e a Angela Davis são as 3 figuras da Santíssima Trindade. Ah, que demais. São mulheres incríveis, assim, cada uma ao seu modo. Sim. Mas, nossa, as suas escritas, elas falam de um lugar muito, muito particular, né? Assim, que acaba tocando muitas vidas, assim. Sim, sem dúvida. O fio que elas vão tecendo a cada página vai entrelaçando a gente. A própria Conceição mesmo, parece que ela pega nossa alma pela garganta, coloca no colo e chama para conversar, e você nunca mais é o mesmo depois de ler um livro curto como Ponce a Vicêncio, por exemplo. Exato, que é maravilhoso. O próprio Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, que foi inclusive o primeiro livro que apresentei lá no canal, ainda em 2016. Sim. E você falou de uma equipe, né? É importante dizer que, embora eu tenha tido a ideia e por muito tempo tenha construído os roteiros sozinho, desde o início eu sempre tive colaboração de alguma pessoa, desde segurar a câmera do celular para gravar, como pensar cenários, né, ou me ajudar com alguma revisão de roteiro. Então, muito obrigado a cada uma dessas pessoas, né? Deixo que eu salve, as pessoas sabem quem são. Sim. E atualmente eu conto com a colaboração de Suelen Cândido, conto com a colaboração também de Camila Constância e de Natália Alonso, que são a equipe aí do Litera Negra, e também a Yara, que tem colaborado com alguns roteiros mais recentemente. Demais. E os roteiros são ótimos. Parabéns, então, para a Yara. Porque os roteiros são ótimos. Obrigado. Eu adoro. Os cortezinhos. Fica interessante de acompanhar a história, né? Fica muito bacana. E aí, o Litera Negra começou como um canal, mas a gente está vendo ele ali se desdobrar para outras coisas, né? Então, desde vendas de produtos, que eu estava falando com você offline, que eu achei linda aquela caneca da Conceição, que eu quero muito. Então, por favor, me avisa assim que ela ficar pronta, que eu quero ela aqui do lado da minha. E aí, obviamente, está nascendo outros filhos, né? Ainda bem do projeto. É sinal, de novo, de que o projeto tem vida, né? O projeto tem extensão, eu quero dizer assim, né? Então, porque, na verdade, quem nasceu num canal acaba se transformando ali em outros produtos, né? Como a editora, por exemplo. Você pode falar um pouquinho aí da editora? Posso. Eu acho que o fundamental é que não é sobre mim, né, exclusivamente. Por isso que acaba tendo tantas pessoas que gostam, que se identificam, que compartilham. E são essas pessoas que fazem o canal continuar existindo desde 2016. Olha, a gente está indo para o nosso 7º ano. E do último ano para cá, a gente tem feito essa movimentação da criação da editora, que entendemos que não era suficiente a gente só falar dos livros que já foram publicados,
mas que existe também muita gente boa e de qualidade que está esperando só uma oportunidade de aparecer por aí, né? Sim, ter o seu livro, seu filho, sua filha em mãos, assim. E aí temos feito esse movimento da criação da editora. A gente tem um site, que é o literanegra.com.br. Lá vocês vão poder conferir as novidades novíssimas da editora, como também da revista que a gente está publicando, está produzindo também. Inicialmente vai ser online. E também tem alguns produtos exclusivos. Essa caneca que você gostou é fruto da genialidade de Camila Constância. Ela é começou como uma paisagista do canal, hoje ela é a diretora de marketing, ela que cria todas as artes que vocês veem lá no canal. Demais. E aí ela que criou alguns produtos exclusivos pra gente e tá lá no site também, quem quiser conferir, fica à vontade. E é a melhor forma de ficar antenado ao canal, além das redes sociais, é ali do site também. Ainda esse ano a gente vai estar vindo com pelo menos 2 publicações de autores, uma autora negra e um autor negro também. Legal, muito legal. E aí, para quem tem interesse, quem tem um livro pronto, está escrevendo e tem interesse, o que tem que fazer para chegar até vocês? Pode chegar a gente através do site. Lá tem todas as redes sociais do canal, inclusive o nosso e-mail para contato, que é literanegrabr@gmail.com. Lá no site tem tudo direitinho lá, quem quiser conferir. Não, muito legal. Já tem um caminho aí, as pessoas acabam achando ali, o caminho tá dado. Você falou aí da Conceição, né? E um dos seus últimos vídeos ali no canal fala do Becos da Memória, né? Desse livro dela que é genial, né? Você pode falar um pouquinho desse livro pra gente e qual a importância que esse livro tem pro movimento, né, da comunidade negra na literatura? Embora tenha sido um livro publicado recentemente, é um dos primeiros livros que a Conceição escreveu, né? Assim, já tem mais de 20 anos, mas é uma autora assim, que acaba entrando em contato com aquilo que eu acabei de dizer sobre a dificuldade que alguns de nossos têm de ter seus livros publicados. A Conceição, ela escreve desde os 30 anos, assim, ela está com mais de 70 agora, mais de 40 anos ela é autora, só que não conseguiu ter seus livros publicados até 2006. E ainda demorou bastante tempo para estar na boca do povão, assim por dizer, né? E não só esse, como já citado o Ponciar Vicêncio, que foi o primeiro vídeo dela que a gente fez no canal, ou Olhos d'Água também, são livros, como eu disse no início, né? Como cada um deles, a seu modo, parece que ela tira a nossa alma, coloca no colo, chama a gente para conversar. E assim, eu realmente provoco cada um assim, a ler os livros de Conceição e dou a cara a tapa se alguém me disser que leu Conceição e continuou da mesma forma. Não tem como, né? É uma divindade mesmo. E acho que o livro, né, ele escancara aquilo que o Brasil ainda faz questão de ignorar, né? Do ponto de vista social, na própria indústria literária, né? E na sociedade de uma forma geral, né? Infelizmente a gente ainda tem que conviver com isso, né? E o próprio Becos da Memória, eu acho que deixa uma coisa muito evidente também, que é o nosso direito de sermos autores da própria história, de preservarmos a nossa memória, inclusive através dos nossos entes queridos, né, dos nossos mais velhos. Às vezes a gente dá tão pouca atenção, né, aos nossos mais velhos que estão em casa, quando na verdade eles têm tantas histórias para ser compartilhadas, às vezes à espera só de ouvidos atentos para ouvir.
Sim, total. Tem um trecho aqui esse livro eu marco, né? Ele tá todo marcado, né? Absolutamente. Eu também. Não tem como. Essa é uma coisa. Aí você fica. Aí você lê Aí de repente tá o livro todo marcado. Você lê um parágrafo, aí você relê aquele parágrafo, você relê novamente. É uma loucura. Você não termina de ler o livro nunca, porque realmente é muito extraordinário. Mas tem um trecho aqui, entre tantos maravilhosos que tem nesse livro, que ela fala assim: Maria Velha, dizem uns que a vida é um perde-ganha, e eu digo que a vida é uma perdedeira só. Tamanho é o perder. Eu acho que aqui ela sintetiza, se é que a gente dá para sintetizar toda essa questão num trecho, né? Mas ela sintetiza um pouco da questão com esse grupo perde todo dia, né? Messias, eu acho que o ponto, ela traz um ponto aqui de alerta, né? Assim, cara, eu até tomei a liberdade ali, eu lembro quando eu li esse livro, eu escrevi um post falando alguma coisa assim, que a vida é um perde-ganha para os brancos, né? Mas para as pessoas negras a vida é um perder sempre, né? Felizmente, né? A gente tem que chegar nisso, né? E quem são os heróis negros aí na literatura para você e por quê? Além da Santíssima Trindade, divindade aí que você já colocou. Eu vou citar outras duas mulheres negras também. Uma é a Maria Firmina dos Reis. Sim, ela é tão somente a primeira autora negra e abolicionista, não só do Brasil, mas de toda a América Latina. Através de Úrsula, que foi o seu primeiro romance publicado. Lá o primeiro romance, desculpa, é o primeiro romance escrito por uma autora negra no Brasil, né? Na América Latina. América Latina, uau. Na América Latina. Ela não estava satisfeita em ser só no Brasil, ela expandiu. Assim. Então, maravilhosa. É uma mulher incrível. E assim, o Úrsula foi publicado em 1859, quase 30 anos antes da Lei Áurea, né, ser ali assinada por Isabel. E ela se utiliza, quando ela publicou, ela não podia publicar com o seu nome, então ela coloca o pseudônimo, né, de Amaranhense. E é um livro que ambienta a gente na sociedade da época, e ela utiliza o romance de dois jovens brancos para tratar do cotidiano da escravidão, né, e colocar pela primeira vez escravizados com lugar de fala e de uma forma muito, muito singela, muito honesta. Sim, é um livro que eu recomendo para todos vocês. Tem inclusive um vídeo lá no canal que eu falo sobre ele. Legal. E da importância também de Maria Firmina. Uma outra autora tão incrível quanto, assim, e um detalhe, né, sobre a Maria Firmina, que apesar dela ser precursora, inclusive não só na literatura, ela também foi a criadora da primeira escola mista e gratuita do Brasil, que foi fundada lá em Guimarães, sua cidade natal, no Maranhão. Sim. E apesar disso, em 1914, a Maria morre pobre e cega. E aí a gente vai acompanhar, percebe a partir da trajetória de Maria que é uma lástima que acaba, assim, tocando a vida de várias outras pessoas negras, não só ligadas à literatura, né? E seus descendentes também, porque é importante dizer, por exemplo, citando mais uma vez a Santíssima Trindade, embora Carolina Maria de Jesus tenha sido a primeira autora brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias, né, com o seu fabuloso Quarto de Despejo, as suas netas hoje não recebem um centavo pelos direitos autorais das obras da avó, né? E assim, muitas delas passam necessidade ainda hoje. Então, nossa, é de levar o questionamento também: quem é que fica com os loiros? Porque alguém está ficando, trabalho, né? Porque alguém está ficando. Com certeza. Assim, uma das livrarias que eu trabalhei estava vendendo um quarto de despejo a R$69. Aí eu me perguntei, para onde é que está indo esse dinheiro, né? Exato.
Sem dúvida. Messias, E assim, você perguntou, falei de duas mulheres, né? Desculpa. Não, e fora da literatura, quem são seus heróis, assim? João Cândido, com toda certeza, sim, um homem incrível, chamado de Almirante Negro, né? Assim, que a gente precisa lembrar que 20 anos depois de ter sido, né, promulgada a Lei Áurea, a Marinha do Brasil ainda punia os seus marinheiros negros com chicotadas. E muitas vezes na frente de todos os outros marinheiros, né, para dar algum tipo de sinal. Sim. E aí o João Cândido, ele foi ali junto com outros marinheiros, né, líder de um movimento que conseguiu, com a força de um canhão, acabar com a chibata, né? Ficou conhecido como Revolta da Chibata. E aí ele, com alguns navios de guerra, parou na Baía Guanabara, apontou ele para o palácio do presidente e disse: ou acaba a chibata na Marinha do Brasil, ou a gente vai bombardear o palácio e todas as cidades e navios que também não se rebelarem. Foi uma coisa incrível e mostra pra gente, sim, eu acho que de alguma forma não é só pelo diálogo que a gente vai conseguir o direito elementar à vida, né? Não foi com a assinatura de Isabel que a escravidão foi findada, né? Assim, na verdade, o próprio Dragão no Mar, né, que era o Chico de Matilde, é um outro herói que eu tenho, lá no Ceará, em 1884. O Ceará foi a primeira província do Brasil a abolir a escravidão, 4 anos antes da Lei Áurea, já citada. Né? E o Chico de Matilde, ele era um pescador, né? E quando a lei assim, a gente teve algumas leis ali no período do Império, chamada de lei para inglês ver, aquelas... Aqui em Pernambuco a gente chama de pala de butico. Mas aí aquelas leis assim, né? Aqueles popular migué. E aí, quando a Marinha, principalmente a Marinha Inglesa, começou a supervisionar os mares para impedir o tráfico transatlântico, começou a se criar um tráfico interno no Brasil, onde começavam a tirar escravizados de um estado para levar para outro, e um desses navios aportou ali no Ceará, e os jangadeiros eram que faziam o serviço de pegar aquela infeliz carga humana dos navios e levar para a praia. Até que Chico da Matilde, junto com outros colegas de ofício, decidiram cruzar os braços. Acho que a palavra greve não era nem conhecida por aqueles trabalhadores, mas eles cruzaram os braços e disseram que não iam mais transportar nenhuma carga humana. E aí eles fizeram um rebuliço nas ruas de Fortaleza. Teve um protesto que eles juntaram mais de 5 mil pessoas nas ruas da cidade. E o detalhe é que, na época, 1883, a população do Ceará era de aproximadamente 20 mil pessoas. Então eles colocaram em uma tarde, né, 5 mil pessoas nas ruas pedindo o fim da escravidão. Nossa. E aí foi assinado um ano depois, 1884. Herói, né? Herói. E alguns meses depois ele foi colocado como herói nacional mesmo, porque acabou vindo para o Rio de Janeiro, né? Indo para o Rio de Janeiro. Foi recebido pelo povo com muita festa, colocado nos braços e acabou desfilando pelas ruas do Rio. E assim, é um dos grandes nomes da nossa história, infelizmente, mas não por coincidência. Não ouvi falar do Chico da Matilde, nem do João Cândido, nem da Carolina Maria de Jesus ou dessas outras autoras que eu citei na escola. E aí, através do canal, acabo pegando os livros assim, e falando não só do conteúdo do livro, mas acabo falando de alguma dessas personalidades também tão icônicas e que a gente deveria aprender ainda na infância, mas que por algum motivo tentam esconder da gente. Sim, sem dúvida. Eu conheci a história do Dragão do Mar através do livro do Alê Santos, né?
que ele traz as histórias e tudo, que é um livro também que eu li de uma tacada só, assim, porque é uma história mais interessante que a outra. E até no papo que eu fiz com ele aqui, eu falei ali... Tem até lá no canal esse livro também. Eu falei, eu não conhecia... Tem o projeto, né, Dragão do Mar em Fortaleza, que é aquele centro cultural, que tem os bares, restaurantes, tem teatro, tem uma série de coisas lá. Eu não sei, pode ser que esteja lá dentro, explicado, em algum lugar tem uma explicação que eu nunca acessei, mas nunca ninguém me falou que aquele nome era em função desse ato, né, desse ato aí tão heróico e tão generoso, né? Que foi feito. Então, assim, mesmo com essa história por trás, eu quero dizer, Messias, mesmo com essa história toda por trás, mesmo tendo essa referência a ele, a um projeto como esse, deveria ser mais divulgado, sabe? As pessoas deveriam saber, quem passar por ali, deveria saber por que aquele lugar chama Dragão do Mar, né? Isso foi meu principal ponto. Porque, ao meu ver, a história continua escondida, sabe? Então, acho que é isso que a gente precisa dar mais relevância, dar esses fatos um pouco mais de relevância, né? E aí eu queria te perguntar aqui uma outra coisa, que é assim, o Brasil tem uma facilidade, tem um campo muito grande quando você fala, por exemplo, da musicalidade negra, né? Na comida, né? Assim, ao seu ver, por que tem essa barreira tão grande com a escrita negra? Por se não tem em eventualmente outras áreas como a música, que a gente tem Emicida, Gilberto Gil, Carlinhos Brau, Margareth Menezes, tantos outros, sabe? Mas em algum momento teve na música também, teve na dança também. A gente precisa lembrar que a própria capoeira, né, ela foi criminalizada por bastante tempo, né, como crime de vadiagem. E assim, na música não foi diferente. O próprio movimento da Bossa Nova, que se populariza a partir de músicos brancos, né, mas assim, a essência vem de muitos desses compositores negros. O próprio Cartola, que também morre pobre, é importante a gente dizer aqui, embora seja cantado por tantas pessoas hoje, assim, morreu na miséria. E acontece com a literatura também, porque parece que, né, a imagem que dá é que negros e negras não se dedicam ao ofício da literatura, né? Estão mais preocupados em sobreviver. E é mais como uma limitação mesmo, né? Como negar a gente o direito de sermos autores da própria história. Sobre, né, esse direito inalienável, assim. Sim. E aí um outro aspecto que eu acho também, que eu queria que você comentasse um pouco, dentro dessa literatura, né? Não só da literatura, até do entretenimento, da novela, como um todo, mas também nos livros, né? Os personagens negros, a menina é dançarina, desfila em escola de samba, o cara é malandro ou é do crime. Então tem essa narrativa aí, né? Sempre trazendo essa coisa mais caricata, assim, da cultura negra. E isso, de certa forma, enraiza, né? Para a sociedade como um todo, né? Você poderia comentar um pouquinho, assim? E como que você acha que a gente deveria fazer para sair disso, sabe? A gente deve incentivar projetos como Litera Negra a continuar existindo e a que mais projetos do mesmo teor possam estar surgindo também. Eu não tenho dúvida de que existem várias outras pessoas negras engajadas também, sabe, na promoção desse tipo de literatura. Impressões de Maria é um outro canal incrível que existe no YouTube, tem a página no Instagram também, feito por Maria, uma mulher incrível, assim, eu acompanho bastante, a gente troca algumas figurinhas também, mas assim, a gente precisa ver quem é que está escrevendo, né, respondendo especificamente essa questão
sobre esses estereótipos de personagens negros, né? Quem são esses autores das novelas, né? E qual o contato que esses autores, em sua maioria pessoas brancas, de uma classe média bastante alta, têm com pessoas negras? Muitas vezes cresceram e ainda hoje vivem tendo como contato mais próximo de pessoas negras uma empregada ou porteiro, sempre pessoas em posição de serviço, enquanto elas permanecem na posição de serem servidas. Então, aqueles estereótipos que elas reproduzem, assim, muito tem a ver com o olhar superficial que ela tem sobre a realidade, né? Não conseguem enxergar a vida muito para além dos próprios umbigos, entende? Então, como é que a gente muda esse cenário? É tendo mais autores negros, mais autoras negras, não só na literatura, né, mas também na direção, de cinema, na roteiristas TV, né, de cinema, novela. Sim, você tocou num ponto aí que eu queria ouvir um pouco da sua opinião também. Eu tenho visto algumas escritoras mulheres, né, fazerem oficinas escritas para mulheres e tudo, que é um movimento importante. A gente sabe também que as mulheres estão ainda para ultrapassar essa barreira desse lugar muito ocupado por muito tempo por uma literatura branca, masculina e etc., como a gente já falou aqui. Então as mulheres também estão galgando isso, mas tem caminho ainda a ser percorrido, né? E você acha que seria o caso da gente ter essas oficinas também direcionadas a pessoas negras para facilitar eventualmente o acesso, contextualizar essa literatura dentro disso que você acabou de falar, inclusive? Sim, eu acho que seria importante uma reparação histórica, na verdade, né? A gente dá esse tipo de acesso, né, a essas oficinas, não só para a literatura, mas como para oficina de atores negros, atrizes negras, oficina de música para músicos negros, né? Assim, é a forma talvez uma forma mais urgente da gente enfrentar esses problemas reais, né? Sim. E dá um pouco de e mostrar que é possível, né, também. Porque acho que tem muita gente, principalmente escritores novos que estão começando e tudo, que vê ainda uma barreira muito grande, né? Acho que essas pessoas chegam numa livraria, nas grandes livrarias, quando tem livrarias em suas cidades, ou nas bibliotecas, quando tem bibliotecas em suas cidades, e vê prateleiras de autores brancos, você chega naquela gôndola inteira de autores brancos, né? Então acho que aí também é um caminho para mostrar que o sonho é possível. E aí eu queria te perguntar uma outra coisa, que você falou da editora de vocês, da Litera Negra, e tem uma outra editora que chama Palas, né? Que é até a editora que edita os livros da Conceição, né? Que muito focados na escrita negra, né? E assim, você acha que ainda é necessário ter editoras focadas nisso, né? Porque não há de se esperar das grandes editoras que esse movimento seja feito a partir delas, certo? A única razão de grandes editoras irem para esse segmento é puramente comercial. Se a gente vê mais pessoas negras ocupando a telinha da televisão, quer seja como atores e atrizes em novelas e filmes, ou apresentadores de programas de TV, ou jornalistas, não é porque a emissora foi tocada no coração pelo Espírito Santo. É porque é um segmento da população muito grande. A maior parte da população brasileira é de pessoas negras, e que querem se ver representadas naquilo que consomem. Claro. Então, se a gente vê uma marca colocando um ator negro ou uma atriz negra no seu comercial, não é porque ela foi ungida pelo Espírito Santo, sabe? É puramente comercial. Né?
E aí a gente precisa sim ter editoras, né, que tenham esse foco, porque embora essas grandes editoras mencionadas aí Sim. Assim, não tenha colocado lá na sua razão social que elas trabalham especificamente para o público branco e hétero, assim, a sua maioria, né, do catálogo é exatamente desses autores. Sim, infelizmente, né? Mas a gente vai mudar isso. Essa conversa aqui hoje é também parte da mudança, sabe? Ela contribui. A gente precisa falar mais sobre isso e a gente dando as mãos que a gente vai chegar lá, tá? Se pelo menos uma pessoa que ouvir essa conversa nossa, assim, for tocado no coração e chegar no gerente da livraria favorita da cidade e perguntar, olha, você não acha que seria interessante ter um espaço aqui dedicado para esses autores negros, para essas autoras negras, para os autores indígenas também? Se vai 1, se vai 2, se vai 10, se vai 50 consumidores pedindo isso, vai chegar um momento que não é possível. Exato. Essas pessoas que estão visando o lucro vão pensar, não, realmente tem vindo demanda, então vamos trabalhar para isso também, né? Sim. Maravilhoso, fiquei até arrepiado. Eu acho que a gente tem que tirar o foco só. A gente tem que tirar o foco só do leitor, né? Tirar essa responsabilidade tão somente do leitor e levar a responsabilidade às pessoas que publicam e às pessoas que têm o lucro a partir dessas publicações. Sim, sem dúvida, sem dúvida. E quem é para você hoje o grande nome da literatura negra hoje nos dias atuais? Se você tivesse que escolher um nome. Pô, aí eu vou deixar um monte de longe, um monte de fora, assim, complicado, mas ela já está na Santíssima Trindade e é impossível não mencionar a própria Conceição Evaristo, que eu trago no meu braço, inclusive. Ah, que demais! Você tá pra ver daí? Demais essa tatu, hein? Ela tá tatuada de real em você, né? Verdade, tem uma coroa, não só ela, tem também a própria Carolina Maria de Jesus. Olha, e ainda demais, Angela Davis aqui. Demais. Cada uma coroa, porque são todas rainhas. Maravilhoso, maravilhoso. Que homenagem maravilhosa, que homenagem merecida também. Ó, a gente tem. Deus sabe que eu tô pronto para dar um abraço nela. Sim, eu sei. Tenho certeza disso. Eu também. Não vejo o momento de acontecer essa oportunidade. Fui para a Flip o ano passado por causa dela, mas infelizmente ela acabou cancelando ali de última hora. Mas eu mapeei a Flip inteira só para ter a oportunidade de conhecê-la, mas por razões muito, como é que fala? Muito reais, assim, né? A palavra não é real, mas o entendimento é esse, assim, porque tava uma volta de Covid, né? Ela já é uma senhora e tudo, e obviamente primeiro a saúde dela, e ela cancelou por conta disso, porque tava vindo um movimento muito grande de Covid, e ela acabou cancelando ali de última hora. Mas eu me programei a Flip pra estar nessa conversa, nessa mesa aí que a Conceição estivesse, sim. Aproveitar até a oportunidade do programa para dizer para a Flip que esse ano eu estou disponível. Eu estava também no ano passado, mas elas não me deram, a Flip não me deu bola. Mas quem sabe esse ano. Boa, então fica um recado aí para a Flip. Gente, né? Fica um recado aí para a Flip. Já esse ano, que vai ser. Esse ano volta a ser em julho, se não me engano, então já tem uma Flip aí e vamos trazer esse assunto para os painéis, né? Que são muitos que acontecem lá. A gente precisa falar mais sobre isso. A gente tem um quadro aqui, Messias, que a gente faz ele em todas as conversas, que a gente chama de Momento 3Es, que a gente fala de 3 livros, tá? Um livro para enaltecer, um livro para emprestar e um livro para esquecer. Uma obra para esquecer. Ou se você quiser falar um autor, também pode falar um autor, tá? Qual que é esse livro para você, que você enaltece, que você fala... Esse é o livro, assim, tipo, todo mundo deveria ler. Gente, esse aqui tá até separadinho aqui, ó. Os Jacobinos Negros. Negros. Porque tá aparecendo aqui pra mim por causa da luz. Qual que é? Tá.
Se chama Os Jacobinos Negros, Maravilhoso. de C.L.R. James. O C.L. James, assim, é um outro livro que entra naquela discussão do início sobre a demora para ser publicado em português. É um livro que foi publicado originalmente no finalzinho dos anos de 1930, assim, e a gente pode fazer o recorte que é na mesma época em que as ideias do nazifascismo estavam tomando conta de toda a Europa. E aí o James, que é natural de Trinidad e Tobago, nasceu quando Trinidad ainda era uma colônia da Inglaterra, escreve esse livro que fala da revolução no Haiti, quando nem era chamado de Haiti ainda. Para quem não sabe, assim, primeiro aquela ilha foi colonizada por espanhóis, que batizaram ela de Hispaniola. Aí depois rolou um conflito com os franceses, e os franceses ganharam o poder da ilha, pareciam ser um pouco mais criativos na hora de batizar um lugar, e chamaram de Colônia Francesa das Índias Ocidentais de São Domingos. Nossa Senhora. Permaneceu por mais de 300 anos sob domínio de França, até que, inclusive, a gente tem registros, né, de que a primeira vez que escravizados africanos atravessaram o Atlântico e vieram para a América foi saindo de África, do continente, para a ilha de São Domingos. Né? Até mesmo foi a participação de um cara que entra na história aí como um promotor dessa engenharia maldita, que era o padre Bartolomeu de Las Casas. Ele convenceu o rei Carlos V, que era o rei da Espanha ainda na época, a substituir a mão de obra nativa. Porque que aconteceu? Os espanhóis, eles passaram cerol na população nativa. Assim, a gente tem registros que nos 15 primeiros anos de colonização espanhola, a população nativa, que era de aproximadamente 1 milhão de pessoas, foi reduzida para menos de 60 mil. Nossa. Aí o padre Bartolomeu foi lá na ilha, viu o que estava acontecendo, se sentiu muito sensibilizado pelos indígenas, pelos nativos, e aí convenceu o rei a substituir a mão de obra nativa pela mão de obra de africanos escravizados. E aí a gente tem, né, bem emblemático também na história da humanidade, ver o rei representando o Estado e um padre representando a igreja como os promotores desse comércio maldito, né, que foi a escravidão. Que louco. E aí esse livro trata, o subtítulo dele é Toussaint Louverture e a Revolução de São Domingos. O Toussaint foi um escravizado até os 45 anos, quando a Revolução começa em 1791. Se vocês lembrarem, é tipo 2 anos depois da Revolução Francesa estourar em Paris, né, com rei sendo decapitado, aquela coisa maravilhosa, assim. Uma pena que a monarquia do Brasil não conheceu a guilhotina. Por isso que continua apostando besteira. Aí, o Toussaint, junto com outros escravizados também, em 1791, agosto daquele ano, né, a noite que ficou conhecida como Noite das Fogueiras, onde, depois de uma cerimônia voodoo, aqueles até então escravizados desceram um morro com tocha nas mãos e na boca uma canção em voodoo que dizia: juramos derrotar os brancos e tudo que representam, que morramos se falharmos na nossa promessa. Aí naquela primeira noite, para vocês terem uma ideia, eles botaram fogo em mais de 1000 fazendas de senhores de escravos. Em muitas daquelas fogueiras que foram acesas, tinha um ou outro senhor de escravo ali ajudando a lenha a pegar fogo. E acabou, foi um medo generalizado que acabou se espalhando por toda a América e ficou conhecido como haitianização, ou também medo negro, que, assim, eram os senhores de escravos aqui no Brasil com medo de que os seus escravizados soubessem o que tinha acontecido lá no Haiti, né? Que depois da Revolução passa a se chamar Haiti, e é o primeiro estado de homens negros livres fora do continente africano. E você tinha me perguntado no início sobre heróis, e assim, é importante dizer, né? Porque esse medo não era infundado dos senhores de escravos. Inclusive, tomou conhecimento de várias pessoas aqui. Tem registros no começo do século XVIII
de escravizados e alforriados andando no Rio de Janeiro com medalhas com o rosto de Dessalines. Dessalines foi o primeiro presidente foi o imperador, na verdade, né, do Haiti após a Revolução. E teve uma figura emblemática, né, principalmente para a história de Pernambuco e para a história do Brasil também, que é o Agostinho do Nascimento. Já ouviu falar sobre ele, Custódio? Não, ainda não. Cara, que prazer essa oportunidade de poder te apresentar Agostinho. Por favor. A gente tem o registro dele em 1845. Ele é preso em Recife, junto com a sua esposa e aproximadamente 6 seguidores. Qual era a acusação de Agostinho? A acusação que ele recebia, né? De estar ensinando escravizados e alforriados a ler e a escrever. Nossa, que por incrível que pareça, na história do Brasil, era crime. Sabe? Não só a questão que a gente falou da capoeira, né? Da viagem. Pois é. Ensinar pessoas negras a alfabetizar. Vem muito lá de trás, né? Tipo... Aí tu me pergunta, sabe, Custódio, e por que não mais autores negros? Né? Assim, a gente tem as há menos de 200 anos atrás, né? há menos de 200 anos atrás, era crime a gente alfabetizar negros. É isso, e é muito E Agostinho foi preso sob essa acusação, o que me faz lembrar de uma música, né? Vou ensinar a ler, vou aprender a ler para ensinar os meus camaradas. Exato. Muito gostosinha essa música, inclusive. Muito bom. Aí Agostinho é preso sob essa acusação e com ele é encontrado um caderno que o título era ABC do Haiti, que contava em verso de A a Z a saga dos revolucionários haitianos. Agora, outra coisa que é bastante emblemática assim, nessa história é que a esposa de Agostinho, presa junto com ele, é interrogada pelas autoridades e diz que aquele livro foi um homem muito bonito que apareceu na casa dela e entregou aquele livro para ela. E aí ela deu para o marido. E o Agostinho, por sua vez, quando interrogado sobre quem foi que tinha ensinado ele a ler e a escrever, ele disse que foi Jesus em um sonho que apareceu para ele, alfabetizou ele no sonho e deu a missão para que ele ensinasse os seus irmãos. Mais uma vez, menção a vou aprender a ler para ensinar meus camaradas. Não sei se foi migué ou não, sei que Agostinho começa a alfabetizar a galera lá em Recife e na ocasião da sua prisão ele tinha mais de 300 seguidores e as autoridades acreditavam que Agostinho estava planejando uma insurreição em Recife para acabar com a escravidão. O que a gente sabe é que após a sua prisão, Agostinho, sua esposa e seus companheiros presos junto com ele, todos eles desapareceram. O que, tragicamente, a história acaba se repetindo quase 200 anos depois, né? A gente precisa lembrar, a gente está aqui, abril de 2023, há 10 anos, Amarildo da Silva entrava numa UPP no Rio de Janeiro e também desaparecia. Até hoje, 10 anos depois, a mulher do Amarildo e seus filhos não tiveram o direito de enterrar os restos mortais de Amarildo, sabe? E aí você vê 200 anos aproximadamente entre Agostinho e Amarildo, mas ambos entraram em prédios do Estado e desapareceram, né? Eu conto um pouquinho também dessa história no vídeo lá no canal desse livro aqui, Os Jacobinos Negros, e com certeza deixo a recomendação para vocês aí. Tá ótimo, está dada. E um livro para emprestar? Um livro para emprestar. Eu, com certeza, Quarto de Despejo, boa. da Carolina Maria de Jesus. Maravilhoso. Assim, é um livro, como eu falei no início, primeiro livro brasileiro, assim, de uma autora brasileira a vender mais de 1 milhão de cópias, foi traduzido para mais de 3 idiomas, e é uma coletânea de diários de Carol, né? Incrível. Adalto Dantas é um jornalista da época, na época ele era da revista O Cruzeiro, ele vai numa favela, a favela do Canindé, aí em São Paulo, não existe mais, né? Inclusive ele foi porque já estava rolando um processo de gentrificação na cidade, onde os moradores de Canindé estavam sendo expulsos para a construção do Tietê, né, da avenida. E aí ele entrevista essa moradora, que aí conta para ele que tem um monte de diário, e aí ele vai ver que tudo que ele estava pretendendo escrever
Carol já tinha escrito muito melhor. Uhum. E aí essa coletânea de diários vira o Quarto de Despejo, que assim, é uma... para a gente entender o Brasil, não só de hoje, mas o de ontem também, e para a gente ter alguma idealização de um Brasil melhor amanhã, a gente precisa passar pelo Quarto de Despejo de Carolina Maria de Jesus. Sim, sem dúvida. Sem e dúvida. aí agora, um livro para também esquecer... É um dos meus favoritos também. E para esquecer, você tem algum? Olha, polêmica. Na verdade, tem até um vídeo sobre esse livro, que é o Presidente Negro, mas eu vou fazer até uma sugestão, assim, ao invés de ser para esquecer, vai ser um livro para a gente discutir, né? E, inclusive, pôr em xeque o próprio autor, que é o Monteiro Lobato. O livro ele foi publicado originalmente com o título O Choque das Raças, ou O Choque entre as Raças, ali no início da década de 1920, que conta a história de um cara chamado Ailton Lobo. Ailton é um trabalhador comum que compra um carro e se acha incrível porque tem um carro, até que ele sofre um acidente no Rio de Janeiro com um carro e perde o carro. Aí quando ele acorda daquele acidente e descobre que o carro foi destruído, ele deseja que as próprias pernas tivessem sido destruídas ao invés do carro dele ter sido destruído, porque para ele, pedestres são desprezíveis. Olha a ideia do Ailton. E quando ele acorda, ele não acorda em um hospital, porque naquela época não existia SUS. Ele acorda num palácio. E esse palácio é de propriedade de um cientista, de um cientista e sua filha. A filha é a Miss Jane, que o Lobato vai apresentar ela como o ideal de beleza, né? Que é uma mulher loira dos olhos azuis, que para o Lobato parece um anjo, né? E assim, ela acaba falando para o Ailton sobre a invenção de uma das invenções do seu pai, que é o porviroscópio. E a partir daquele porviroscópio, ela consegue ver o futuro até determinada data, e ela enxerga os Estados Unidos no ano de 2228. O que acontece nessa data, nesse ano específico? É a eleição do primeiro presidente negro da história dos Estados Unidos. Pessoal, Obama nem passava perto, assim. Só 2228. E aí começa a ser apresentado o modelo ideal de sociedade através da Miss Jane, que é tipo o alter ego do próprio Lobato, ou a Emília adulta, assim por dizer. Sim. E aí ela vai apresentando os Estados Unidos daquela época como um país que, a partir da eleição de um presidente negro, é colocado em xeque todo o modelo de sociedade, né? A pessoa negra que é eleita é o Jim Roy. Qualquer semelhança às leis segregacionistas de cor não é mera coincidência, mas assim, é um livro que eu trabalho profundamente num vídeo que tem lá no canal, mas eu gostaria de deixar o detalhe para vocês, que é um livro que Lobato ele fez em 3 semanas que antecederam uma de suas viagens diplomáticas para os Estados Unidos. Qual era o objetivo de Lobato? Ser um autor internacionalmente conhecido a partir dos Estados Unidos. E aí ele escreve aquele livro em 3 semanas, e para mim é a prova contundente de que qualquer pessoa, não importa quem seja, consegue escrever pouco, que um livro tem aproximadamente 120 páginas, qualquer pessoa consegue escrever pouco e mal, pessimamente mal, assim. É um livro horrível, que foi o primeiro livro publicado do Lobato para o público adulto. Os críticos dizem que foi uma brincadeira de Lobato. Intencionalmente, né? Com um recado a ser Mas para você ter uma ideia, né? Só no Brasil, porque Lobato levou esse livro para os Estados Unidos, apresentou ele para 6 editoras diferentes e todas as 6, categoricamente, responderam para o Lobato que aquele livro estava pesado demais para eles. Mas assim, qual eram os Estados Unidos de 1920? Assim, sabe aquele filme Odiados na Nação? Era um filme de ode a Ku Klux Klan, que exaltava a origem dessa organização criminosa. Era exibido no Jardim da Casa Branca.
tinha desfile da Ku Klux Klan em Washington. Pouco tempo depois, assim, a Ku Klux Klan fazia com que fincava cruzes e botava fogo no jardim de pessoas negras. A gente falou da Angela Davis, que é da Santíssima Trindade do canal. Nunca vai ser demais a gente lembrar que ela teve uma das amigas assassinadas em uma igreja lá em Birmingham. O próprio bairro que a Angela Davis cresceu era apelidado de Dynamite Hill, Colina da Dinamite, por conta das incontáveis explosões à bomba provocadas pela Ku Klux Klan. Aí, esse país aí, que dos 8 primeiros presidentes, 7 eram senhores escravos, 6 editoras desse país disseram para o Lobato que aquele livro estava pesado demais para a realidade deles. Então você imagina como era esse livro. Então, deixa eu ter a sugestão. Fato, ao invés de esquecer, vamos discutir a essência dessa obra aí, que é extremamente eugenista. O próprio Lobato fez parte da sociedade eugenista do Brasil. Né? Sim. Era amigo próximo do Renato Kerr, o pai da eugenia. Já falamos dele outras vezes aqui em outros papos também, já foi aqui trazido. Em Pernambuco a gente chama de alma cebosa. Ele já passou por esse palco aqui também, tá? E nesse mesmo capítulo do esquecimento. Messias, bom, a gente está chegando aqui ao final do nosso papo. É super gostoso. Obrigado pela aula. Aprendi muito aqui no papo com você. Tô aprendendo muito. Tô aprendendo muito no seu canal. O que para mim é uma honra. Eu queria só, antes da gente fechar aqui, te perguntar que legado que você quer deixar com o Litera Negra? Pra gente fechar aqui o nosso papo delicioso aí que a gente fez. Eu quero possibilitar a construção de autoestima dos meus sobrinhos e das minhas sobrinhas, que quando eles olharem para a internet, quando eles forem buscar conteúdo, que eles possam encontrar pessoas que parecem com eles, sabe? Que eles possam conhecer autores e autoras que lembrem eles, que lembrem sua avó, que lembrem seu avô, né? Que eles se identifiquem, pessoas como eles, que eles possam ver que pessoas como eles podem ser mais do que empregadas domésticas e porteiros, o que não tem nenhum problema com essas profissões. Muito pelo contrário, a minha mãe alimentou por vários anos a minha e meus irmãos com o salário de empregada doméstica e de diarista. O meu pai, por vários anos também, como frentista de posto de gasolina. Não tem nenhum problema com essas profissões. Perfeito. O problema está em estereótipos, em querer limitar o nosso povo a apenas situações de serviço. Exato. Então, que meus sobrinhos, minhas sobrinhas, possivelmente netos e netas, possam se enxergar também como autores da própria história, assim como os revolucionários haitianos enxergaram a si mesmo lá na ocasião da Revolução Haitiana. Sim. Nossa, muito legal aí. Acho que para todos que virão, né? Todos que virão aí, tá nesse contexto aí da família, mas para a sociedade de uma forma geral, né? Que vai encontrar em memória também de todos que não estão mais aqui. Pessoas, né? Falando disso, né? Exatamente, em memória dos que também não estão mais aqui, mas que a sua luta permanece. Que também fizeram muito, né? E são pouco, são pouco lembrados, né? O Mano Brown, eu queria mandar um abraço pro Mano Brown. É uma outra pessoa que Deus sabe que eu estou pronto para abraçar. Lá no Sobrevivendo no Inferno, ele diz que a Fúria Negra ressuscita outra vez. Eu só consigo pensar que tanto ele como o Ice Blue, KLJ, Ed Rock já sabiam lá em 98, né? No final de 97 para 98, quando Sobrevivendo no Inferno foi lançado, que eles já sabiam ali que não eram ponta de lança na luta antirracista, mas que eles eram a continuidade de uma luta histórica e ancestral. E é um pouco sobre isso, Litera Negra. É sobre construir pontes, é sobre mostrar que a gente não está inventando a roda. Na verdade, a gente está resgatando histórias que foram esquecidas, como a de Maria Firmina. Sem dúvida. Bom, então, obrigado aí pelo papo. Que a gente juntos aí, a gente possa construir muitas pontes para uma sociedade melhor, para os nossos filhos, para os nossos netos, bisnetos e todos os tataranetos que venham aí, que tenham uma sociedade melhor para eles, mais justa, né?
E eu acho que é um pouco do que a gente está fazendo aqui, ou pelo menos ao nosso modo, né? Dentro da nossa, do que a gente pode fazer, do que a gente está se propondo a fazer. Então, super obrigado aí, Messias, mais uma vez pelo papo, pelo encontro, e parabéns pelo trabalho que você está fazendo. Como eu falei aqui no início, eu sou super fã do trabalho, então tenho certeza que tem um campo aí super vasto, super imenso aí, dessa bandeira, dessa trajetória aí que na minha concepção você está apenas começando, vem muita coisa boa ainda pela frente, então super obrigado aí, tá? Custódio, eu que agradeço a oportunidade, agradeço a Vivi também que trocou figurinha comigo no Zap. Vivi tá aqui, abraço a todo mundo aí da produção. Tudo. Um abraço, Vivi. E fala para todo mundo aí que quiser colaborar com o Litera Negra, se você me permite, tem favor. As redes sociais do canal. Vocês podem seguir, podem compartilhar também para pelo menos uma pessoa, em homenagem a Carolina, a Conceição e a Ângela. Então vocês apresentam a 3, em homenagem a cada uma das 3, a Santíssima Trindade. E ainda, se quiserem colaborar financeiramente para a continuidade e melhoria do Litera Negra, vocês podem fazer isso através do Apoia-se Litera Negra, ou ainda da chave Pix, que é literanegrabr@gmail.com. E mais uma vez, agradeço a oportunidade, foi uma honra, foi um prazer estar aqui com vocês. Imagina, a gente que agradece, foi um prazer todo nosso aqui, um papo super gostoso, tá? Bom, para vocês que acompanharam aqui a gente, super obrigado aí pela audiência, papo super gostoso aqui com o Messias, tratando de um tema relevante, importante, que a gente precisa falar dele, então super obrigado aí, não esqueça de seguir a gente aí no YouTube, nas redes sociais, se inscrever no canal para toda vez que a gente tiver conteúdo como esse, vocês ficarem sabendo aí em primeiríssima mão. Muito obrigado pela audiência de vocês aí, logo tem mais conteúdo para vocês, tá bom? Um beijo grande, fica com Deus, a gente se vê.